Fala galera, mais um vídeo começando, hoje trazendo aqui pra vocês a M4 do Delta Force. O nosso objetivo aqui vai ser deixar essa arma o mais jogável possível para que ela possa bater de frente aí com as armas metas que a gente tem aqui dentro da categoria de Assault. Além disso, eu também estou trazendo esse vídeo porque eu vi que aqui na loja o Delta Force adicionou um novo pacote aqui. E dentro desse pacote a gente tem a M4, não só a M4, mas também aqui tem a Vector e também tem a Scar. Esse pacote aqui ele tá saindo aí pelo preço de 1.500 bilhete Delta, então é um preço bem acessível aí comparado às outras skins que a gente tem aqui dentro do jogo. Então me surgiu essa ideia de trazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu tenho certeza que alguém aí vai ter interesse em estar pegando esse pacote. E surgiu a dúvida, né, se a M4 é ou não é uma arma jogável aqui dentro das partidas. Na minha opinião, aqui dentro da categoria de Assault, a gente tem 4 armas muito dominantes. As armas metas. Classificando por operador, rapaziada, eu acredito que a gente deva ter aí um padrão de pelo menos 4 a 5 armas que estão nessa categoria aí de arma meta. Diferente de outros jogos, onde você vai ter no máximo ali 1 ou 2 armas metas, aqui no Delta Force você tem uma variação um pouco maior. E eu vou explicar para vocês como que vocês conseguem identificar quando é uma arma meta e quando é uma arma que só é apenas jogável. Mas basicamente, aqui na categoria de Assault, as armas dominantes que a gente tem aqui no jogo são essas. QBZ, que tem 40 metros de alcance com uma mobilidade absurda. 40 metros com essa mobilidade aqui não é qualquer arma que consegue ter. A outra arma que a gente tem é a AK-12, que aí, pô, dispensa comentários. Eu acho que a maioria de vocês já tá até cansado de ver essa arma aqui na partida. É uma arma que consegue ter absolutamente tudo. Você tem dano, alcance, controle, hip fire. Você tem tudo aqui nessa arma, tá? E a outra arma que a gente tem é a AKM. É a arma mais forte aqui dessa categoria. Ela tem 32 metros de alcance e 26 de dano, rapaziada. 26 de dano é muita coisa para uma arma que atira tão longe assim. E vocês podem ver que as estatísticas dela é muito bizarra, né, cara? Você tem controle, você tem tudo. Vou até mostrar aqui, ó. Esse aqui é o recoil dessa KM que eu tenho aqui montada. Se vocês quiserem ela, dá uma pesquisada aí no canal. Vai ter vídeo dela. Então vocês podem observar que existe um certo padrão aqui nessas armas para elas serem consideradas metas, né, rapaziada? E eu vou explicar para vocês, ó. Começando aqui pela QBZ, vocês podem ver que as estatísticas dela são muito bem equilibradas, tá? Normalmente, quando você não tem uma arma meta, talvez uma arma que seja ruim ou até jogável, você vai perceber que vai ter uma estatística que vai se sobressair muito em relação às outras. Porque provavelmente ela vai ter um manuseio muito ruim, ou ela vai ter um controle muito ruim, ou ela vai ter uma estabilidade muito ruim. Então, para você compensar essa estatística que ela tem muito abaixo, você acaba tendo que focar todos os atléticos em melhorar aquele único problema. E acaba que as outras estatísticas ficam muito para trás. Tá entendendo? E nessa arma, vocês podem ver, cara, que ela tem basicamente tudo, cara. Até hip fire, cara, olha isso, cara, que absurdo. Até hip fire a QBZ consegue ter. Passando aqui para a AK-12, vocês vão ver, ó, que é a mesma coisa, tá? A AK-12 ela até se sobressai na estabilidade, que é uma estatística bem importante aqui dentro do jogo, tá? Se você não dá prioridade para a estabilidade, isso aqui vai te penalizar muito ali na partida, você vai errar muito mais tiro do que normalmente você erraria, porque a estabilidade, além da tua arma ficar dispersando algumas balas, você tem um recoil visual muito absurdo, cara. Tá ligado? Você mal consegue enxergar as pessoas se a tua estabilidade estiver muito abaixo. Na AKM, a mesma coisa, rapaziada. Vocês podem ver, ó, que as estatísticas também elas são muito equilibradas. A gente só perde um pouquinho aqui no hip fire e mesmo assim nem é tanta coisa. O hip fire aqui nas assaults não é algo muito utilizado. Geralmente você vai tentar usar isso mais ali nas SMGs. Então vocês podem ver que essas 3 armas elas são muito fortes por conta disso. Tem uma quarta arma que eu esqueci de falar, que é a KC-17, tá? A KC-17 é a mesma coisa, rapaziada. Vocês podem ver que ela tem um equilíbrio muito forte. Ela só acaba pecando bastante aqui no hip fire, mas é como eu falei pra vocês, a gente mal usa hip fire aqui com as assaults. Portanto, passando aqui pra M4, eu consegui fazer uma classe dela. Inclusive, galera, demorou muito. Foram aproximadamente aí uns 40 minutos para tentar montar essa build aqui para vocês, tá?
foi muito difícil tentar equilibrar as estatísticas da M4, porque tudo que eu mexia, alguma estatística ia caindo muito. Por exemplo, eu melhorava o controle de recoil, a estabilidade ficava horrível. Eu melhorava a estabilidade, o manuseio ficava horrível. E, cara, tive que mexer um monte de coisa aqui, eu tive que testar quase todos os acessórios, mas finalmente deu certo. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Estatisticamente falando, a classe tá desse jeito, tá? Vocês podem ver que eu priorizei essas 3 estatísticas aqui, que seria o controle, manuseio e a estabilidade. Tem um pouquinho de hipfire, poderia tirar um pouco? Poderia, mas eu acho que se eu tentasse tirar mais o hipfire, eu ia perder alguma dessas estatísticas, e o pouco que eu perdesse dessas estatísticas já ia fazer a M4 ficar muito abaixo das armas metas que eu mostrei ali para vocês, tá? Bom, aqui no alcance você pode ver que a M4 ela vai ter 27 metros. Se você quiser, você pode colocar esse cano aqui, ó. Esse último cano que se chama cano longo AR. Você pode colocar ele, a tua arma ela vai passar para 29 metros, só que você vai ficar um pouco mais lento. Nada muito absurdo, tá, rapaziada? Vocês podem ver que se eu colocasse esse cano, essa M4 ela ainda ia ficar bem rápida. A questão é que eu não coloquei esse cano porque a M4, vocês podem ver que ela tem 20 de dano. Ela tem um dano muito baixo. Ela compensa um pouco desse dano aqui no RPM, né, que seria a cadência. Só que se você colocar isso, por exemplo, se você for tentar comparar com outra arma, sei lá, se você comparar com a AK-12, a AK-12 que é a arma que a galera mais usa aí na partida. Se vocês verem aqui no manuseio, aqui na parte de baixo, onde a gente tem 2,85 metros por segundo, que seria a movimentação ali da arma quando você tá mirado, a AK-12 tem 2,85. Se a gente vir aqui na M4 e colocar aquele cano, o nosso manuseio vai cair para 2,8. Ainda vai estar acima da AK-12? Vai. Só que a gente não vai abrir espaço para compensar o dano mais baixo que a M4 tem. Eu coloquei mais mobilidade para que a gente possa ter mais manuseio, e com esse manuseio a gente consiga quebrar a mira do inimigo e compensar o dano que falta na M4, para que a gente consiga equilibrar o TTK ali na hora da trocação. Então a ideia foi mais ou menos essa, por ter optado aí por esse cano. Outra coisa também, galera, que a M4 tem, que dificulta um pouco ela ser uma das melhores armas aqui no jogo, é o fato de que ela tem um controle de recoil meio esquisito. Vocês podem ver que o controle dela funciona como se fosse um S. No começo você vai ter um pouco de dificuldade para controlar. Eu tentei testar outras empunhaduras, como por exemplo, tem uma empunhadura aqui, ó, que se chama chanfrada, se eu não me engano. Se você vir aqui, ó, no controle, ela vai diminuir um pouco essa oscilação horizontal. Só que acaba atrapalhando a nossa mobilidade e fica meio que parelho ali com a AK-12, né, em termos de estatísticas. E se for para ficar igual a AK-12, não vale a pena, tá ligado? Não vale a pena, porque a M4 tem menos dano. Então acaba que não deu pra gente colocar essa empunhadura, tá ligado? Então a melhor empunhadura que acabou servindo aqui pra M4 foi essa daqui, ó, frontal vertical tática, que ela vai dar mais manuseio sem prejudicar muito o nosso controle de recoil. Aqui na parte da boca, eu acabei optando aqui pelo silenciador prático do M7, tá? Mas se vocês quiserem diminuir um pouco da oscilação horizontal, vocês podem optar por esse silenciador aqui. Silenciador avançado para vários calibres. Quer dizer, supressor avançado para vários calibres. Você vai conseguir ter um pouco mais de furtividade no minimapa, assim, igual o M7. Só que a diferença é que aqui você vai ter um pouco mais de alcance e você também vai ter mais estabilidade no controle horizontal. Só que a questão, rapaziada, é que vocês podem ver que quando a gente coloca esse silenciador, a nossa arma ela tende a subir um pouco mais. Só que eu particularmente não gostei muito desse recoil. Mas isso é muito de gosto pessoal, tá? Vai ter pessoas que não vai se incomodar muito com essa subida que ela acaba dando aqui. Mas, cara, eu garanto pra vocês que com o silenciador M7 você vai ter muito mais facilidade pra segurar o recoil dela. Por algum motivo, por mais que pareça que a oscilação que ela tem pra cima seja menor, não seja algo tão grande, cara, na hora de atirar ali, eu senti que ela puxa bastante, rapaziada. Agora, o último acessório aqui também que faz total diferença aqui
aqui na classe da M4, rapaziada, eu diria que seria o carregador. Aqui na M4, infelizmente, se você quiser jogar no Vitória é Tudo, não dá pra você escolher o carregador de 60 balas, mano. Como vocês podem ver, o carregador de 60 balas vai prejudicar muito aqui as estatísticas de manuseio. É um dos acessórios que mais vai fazer a sua movimentação ficar ruim aqui dentro do jogo, tá? Eu vejo que muitas pessoas acabam desistindo do Delta Force porque acha que o jogo não tem movimentação. E na realidade o Delta Force tem movimentação sim. Só que ela não é tão intuitiva igual nos outros jogos, como por exemplo o COD Mobile ou o Blood Strike, que são jogos ali bem mais fáceis de você entender como funciona a movimentação. Já que dentro do Delta Force, além de ter alguns operadores específicos, a sua movimentação ela também é muito baseada nas estatísticas de mobilidade da sua arma. Com um carregador de 60 balas, cara, a tua movimentação fica muito travada, mano. Parece que o teu boneco não se mexe. É bizarro. No máximo, cara, para você ter uma movimentação fluida, você tem que optar pelos carregadores de 45 balas. Mas aqui no caso da M4, rapaziada, a melhor opção de fato vai ser o carregador de 30. E não é qualquer carregador de 30 balas. Tem que ser esse carregador aqui, ó. O polímetro de 30 cartuchos. Porque tem outro carregador aqui de 30 projéteis, que é esse daqui de baixo, que tá configurado aqui somente para 249. Esse carregador ele não dá manuseio, tá ligado? Como vocês podem ver, se eu colocasse ele, a arma ficaria um pouco mais pesada. Só que por algum motivo, cara, esse outro carregador de 30 balas, ele dá muito mais manuseio, cara. É absurdo. E com isso a gente consegue fazer a M4 ficar muito mais competitiva nas trocações de curta distância, mano. Como vocês podem ver, foi graças a esse carregador que a gente teve o maior aumento aqui da nossa movimentação. Isso significa que na maioria das trocações, você vai conseguir abrir a mira primeiro e vai conseguir atirar primeiro do que teu inimigo. Então isso acaba dando uma vantagem muito significativa aí para quem gosta de jogar dentro do objetivo. Para finalizar aqui a explicação da M4, eu vou mostrar aqui para vocês o TTK. Basicamente a gente tem aqui 0,30 milissegundos de TTK, tá, galera? Nessa distância aqui, ó, a M4 vai deletar o cara, mano. Vai deletar. Agora, quando a gente passa para essa segunda distância, que ela vai estar a 50 metros, o boneco vai demorar um pouquinho mais para morrer, tá? Porque a gente vê que ela tem um pouco menos de alcance. Mas ainda assim, ó, 0,45 milissegundos de TTK é um TTK competitivo, tá? A K12, ela tem um TTK muito parecido com isso. Se eu não me engano, é 0,42 ou é 0,43. Mas a gente tem que lembrar que a gente vai ter mais movimentação. Então você pode fazer isso daqui, ó. Você pode ficar estreifando e, consequentemente, o teu inimigo ele vai errar mais tiros do que você vai errar nele. Mesmo a M4 tendo um recoil um pouco mais chato de controlar. Inclusive, para lidar com esse recoil aqui, galera, como vocês podem ver, é um recoil bem chatinho. Para você conseguir cauterar um pouco desse recoil, eu recomendo você estreifar, mano. Isso aqui facilita um pouco o controle de recoil. Por exemplo, ó, se você andar para a direita, você puxa a sua mira para a esquerda, e se você andar para a esquerda, você puxa a sua mira para a direita. Fazendo isso, você consegue anular um pouco do recoil, ó. Não vai ficar 100% preciso, mas, porém, isso daqui facilita bem mais do que você, por exemplo, atirar parado, tá ligado? Se você atirar parado, teu tiro vai ficar muito mais difícil de controlar. Como vocês podem ver. E sem contar que se você ficar parado, você também se torna um alvo muito mais fácil de ser atingido, né? Bom, dito isso, galera, eu vou estar deixando vocês aí agora com a gameplay, mostrando como que essa classe está funcionando aí na partida. Vou tentar explorar bastante aí a movimentação, para vocês verem como que a M4 fica jogável, né, com essa build que a gente montou aqui. Espero que vocês curtam, deixa o like, vambora! Nossa, tá vendo uma galera ali, tem cara dentro.
Vamos lá, rapaziada. Agora com a corda, acho que eu vou tentar ganhar mais espaço. Já tem um cara do nosso time invadindo o respawn deles. Que isso? Para de atirar. Tava todo mundo ali, rapaziada. Olha isso, mano. Mas beleza, conseguimos pegar. Assim, a M4, com pouquíssimo alcance, Ruínas é um mapa legal pra jogar com ela, tá? Ruínas tem bastante trocação assim. Então se a gente conseguir agressivar na gameplay, vai ser legal. Aí o médico não acertou a smoke, mas vamos avançar assim mesmo. Tem cara em cima, parece. Ai. Ah, que isso? Como que o cara passou, velho? Pô, ninguém viu, mano. Ah, não, não é possível, não é possível que... Não, não é possível, cara. Não é possível, mano. Tô jogando aqui no servidor gringo, rapaziada, então tá meio lagado, né? Tem alguém de sniper. Eu vou tentar ganhar espaço aqui pela esquerda, porque se a gente ganha essa montanha, os caras não conseguem mais nascer aqui, né? Quer dizer, conseguir eles conseguem, mas com muito mais dificuldade. É, os caras já tá aqui já. Deixa eu ver se eu... Ai. Vou voltar aqui de novo, mano. Eles não podem pegar essa área aqui. Caraca, ele quebrou minha corda? Nem fudendo. Requesting artillery barrage on coordinates. Over. Artillery barrage incoming. É essas horas que faz falta, tá? Você jogar com 30 balas. Você não pode errar muito tiro, senão você não consegue pegar esses triple kills. Ah, cara, ali eu desisto de passar, né? Ai.
aí eu vou morrer. Kalau pakai dulu ya. Vehicle dropped at designated location. Mati itu. Não é possível. Não é possível. Preciso sair daqui, mano. O cara me escutou, velho. Anchor down! Nossa, na última bala. Caraca, deu certo isso aqui ainda. Roger that. Vambora, rapaziada. Missão impossível aqui, será? 98 tickets tá bem pouco, né? The commander has issued an order for reinforcements. All squads, prepare to Much obliged, partner! Pra tirar o cara do Red Glitch com essa arma aqui é difícil, mano. Acho que eu matei ele. Ah, caralho, velho. Meu Deus do céu, cara. Esse cara é muito ruim, né, mano? Tipo, tem um carro bico pra ele acertar, ele vem acertar em você, cara. Imagina se o Delta Force fosse um jogo só de arma, mano. O que ia ter cara sofrendo nesse jogo é brincadeira. Itu yang sini bos. Bagus. Begitu. Make or break the battle. Take it! Wih, ketemu Nona lagi satu aksi ya ini. Gotta get serious. Roger that. Beleza, nosso time fez a boa aqui. That's it! Mataram o cara aqui nas costas. Tem um cara bem ali, rapaziada. Vamos ver se a gente... Ah! Artillery barrage ready. Tak mau kan? Motor tak mau. Help me! Kalau sudah semua buat. We have lost the key objective. Nossa, estranho. É isso mesmo, já tava achando estranho que não... Tava vendo ninguém aqui. Nossa, escuto passos, hein? Provavelmente vai nascer alguém em cima daquela caixa d'água. O cara deve ter colocado o bico, mano. Wah anjing nggak bisa. Kabur tuh anjing. Ih, jadi rame anjing.
Mati yang bawah. Evasion device placed! Ah, cara. Do nada. Volta, 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 volta. Vamos arriscar aqui fazer esse contorno. Vehicle dropped to designated location. Ah, lá, rapaziada. Olha lá, mano, aquele maldito beacon que a gente tinha falado. Tava muito... Cara, sabe qual que é a vontade, mano? De pegar um míssil e tacar exatamente ali, cara. Deixa aí nos comentários, galera. É muita maldade fazer isso ou não? Caraca, olha o tanto de cara aqui em cima. Sai, sai. Falta 1000 pro míssil, velho. Deve ter outro beacon ali também. Roger that. Artillery barrage incoming. Pô, eu queria muito pegar as kills, velho, mas eu vou tacar na C1, rapaziada. Porque se a gente quebrar a C1, a partida acaba, né? Provavelmente. Vamos jogar pela vitória. Ah, se bem que ele... Que o cara tá com o míssil na C2 aquela hora? Porra, não vi, mano. Ah, enfim, alguma hora eles vão tentar reverter a bandeira e a gente vai quebrar. Ué, o cara não jogou aqui, mano. Pô, era só ele jogar aqui o míssil, cara. Era só ele jogar aqui, velho. Caraca, deu um... Nossa, deu uma lagada absurda agora. Vehicle dropped to designated location. Tentar proteger aqui. Ai, não deu. Roger that. Artillery barrage incoming. Frontline invasion. Ready to assault now. Anchor down! Nossa, deu prorrogação de novo. Agora eu vou. Tá. Vambora, rapaziada. Deu pra dar uma segurada.
isso, velho. A corda da Tempest salva muito, meu parceiro. E olha que eu tava pensando em gravar esse vídeo aqui pra vocês jogando de The Wolf, mas a M4 possivelmente é bem melhor com a Tempest por conta do alcance dela, galera. Então, se vocês forem jogar com essa arma, dê prioridade aí pra Tempest e tenta usar a corda da melhor forma possível, porque se você precisar matar alguém de longe, possivelmente você vai ficar na mão. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, tamo junto, até a próxima gameplay.